Bom dia, gente. Tudo bem? Passando aqui para dar um oi para vocês aqui da minha cozinha e fazendo aqui as minhas coisas, né? Desde ontem está ardendo no meu coração a passagem de Agar, no livro de Gênesis, capítulo 16, se eu não me engano. É uma palavra muito que faz a gente pensar na fé, na questão da fé, na questão da espera, na questão do tempo. Sara, esposa de Abraão, juntamente com seu esposo, recebeu uma promessa de que o Senhor daria a eles um filho, daria a eles um herdeiro. Abraão, já no capítulo 15, me desculpe se eu estiver errado, mas eu acho que é isso. Abraão diz para Deus: olha, eu já tenho Damasceno e ele vai ser o herdeiro da minha casa e tá tudo bem. Mas Sara, ela olha para o cronológico, para o relógio, né, biológico dela e vê: olha, eu já encerrei meus costumes, meu esposo já tá velho, essa promessa não vai se cumprir. Né? Como se Deus precisasse de tudo isso, um Deus que trouxe à existência o que nunca existiu, que com apenas uma palavra haja e tudo se fez. Mas naquele momento, né, quem sou eu para acusar Sara? Sara questionou, duvidou, né, e pensou: biologicamente isso é impossível. Bom, mas eu não quero falar de Sara, eu quero falar de Agar. Agar foi uma escrava egípcia que teve a oportunidade de entrar na história, que teve a oportunidade de fazer parte de uma grande história, ainda que por meios que não era a vontade de Deus, mas essa é a vantagem de servir a um Deus Todo-Poderoso. Ele pega o que não é e faz ser. E o improvável, né, se torna possível. E era improvável que uma escrava ficasse registrada na história de um grande monarca como Abraão. Mas Sara teve essa oportunidade e é isso que eu quero falar. Às vezes as oportunidades chegam e por orgulho, por egoísmo, por altivez, não sei. Eu sei que por orgulho, acho que essa seria a palavra certa, você perde essa oportunidade. Sara seria, Agar, uma escrava, seria a mãe de Ismael, o herdeiro de Abraão. Isso não era pouca coisa. Era entrar para uma história, era fazer parte de uma grande história e pela qual você não tinha sido nem mencionado. Aí, mediante um erro de Sara, Agar tem essa oportunidade. E quando a oportunidade chega para Agar se vê grávida de Abraão. E aí Agar deixa que a soberba, que o orgulho, que a altivez arranque dela essa oportunidade. Porque, segundo os costumes, a escrava gerava, mas o filho era da senhora, com o seu esposo. Porém, Agar teria o seu lugar, teria o seu espaço ali, né? Eu até me lembro, quando eu ouço essa história de Agar, eu me lembro da mãe de Moisés, né? Como Deus virou a história ao ponto daquela mulher mesmo amamentar o seu filho, né? Então Deus tem seus meios de trabalhar. Mas por causa da altivez, por causa do orgulho, Agar quis menosprezar Sara, Agar quis humilhar Sara. E por conta disso, Agar perdeu aquela aliança, perdeu aquela possibilidade, né? Como Deus, ele é Deus de promessa, e havia uma promessa sobre Abraão, né? Abraão amou o seu filho, era filho dele. Então Deus, ele honrou Ismael, né? Fazendo Ismael pai de príncipes. Mas a promessa poderia ter sido diferente, a situação poderia ser diferente. Lógico, desde o início, né, se Sara tivesse ouvido a voz de Deus, a promessa de Deus, e não tivesse tentado dar um jeito com as suas próprias mãos. Eu quero já deixar aberto aqui para você que Deus, ele não precisa de você para realizar aquilo que é impossível. Por isso é impossível. O que é possível você fez, o impossível Deus faz. Então que nesta manhã
você possa ficar atento às possibilidades. Era improvável eu chegar aqui, mas já que eu cheguei, eu vou honrar o nome do meu Deus. Era impossível eu entrar por esta porta, mas já que eu passei, toda a honra e toda a glória seja dada ao meu Deus. Era impossível Agar ser mãe do filho de Abraão, mas já que ela se tornou, toda a honra e toda a glória. Não tente humilhar aquele que te humilhou, abater aquele que te abateu, cobrar com as suas próprias mãos, fazer justiça com as suas próprias mãos, porque Deus não vai te honrar nessa situação. Estás quieto e veio o livramento da parte do Senhor. Nós temos várias histórias. José, quando foi vendido para o Egito, pelos seus próprios irmãos, José teve na mão a oportunidade de devolver a mesma paga para o seu irmão, mas José estendeu a mão, porque ele entendeu que quem colocou ele naquele lugar não foi ele, não foi mérito dele, foi a mão de Deus. Tanto que ele disse que para o seu irmão, que graças àquela perseguição, ele alcançou aquilo que Deus tinha preparado para ele. Então não foi os irmãos de José que botou José na prisão e que mandou José para o Egito, foi a mão de Deus para que o milagre acontecesse, né? Eu me lembro também de Davi teve Saul no túmulo, teve Saul nas mãos, né? Ali para poder matar Saul. E os seus servos disseram para ele, foi o Senhor quem colocou Saul aí para que o Senhor se vingasse. Ele disse, ai de mim, se eu tocar no ungido do Senhor. Porque Davi sabia que quem tinha prometido o trono para ele era o Senhor. E ele não ia chegar naquele propósito com seus próprios méritos, ele iria chegar ali pela mão do Senhor. Então as portas vão se abrir para você. Você vai passar por determinadas portas, você vai alcançar determinadas metas, vai entrar em lugares improváveis de você estar. Mas nunca esqueça que foi a mão do Senhor que fez tudo isso. Fique com essa palavra no seu coração e que você possa entender que tudo tem um tempo, tudo tem um propósito. Vale a pena relembrar que por causa desse orgulho de Agar quase morreu. E seu filho também. A Bíblia fala que lá na frente, já o menino jovem, devia ter uns 13, 14 anos, quando Isaac já era nascido, e Sara se sentiu afrontada pelo menino, e ela pede que Abraão despeça Agar com a criança. E Abraão ali sentido, né? Mas acabou mandando Agar embora juntamente com Ismael. E quando chegou em determinado lugar, a água acabou, né? E já não tinha mais alimento. E Agar pega o seu filho, o seu único filho, o seu sonho, pega o seu projeto, pega a sua honra, né? Porque naquela época a mulher que tinha um filho homem, ela era uma mulher honrada. Ela era uma mulher que tinha um futuro, né? Porque naquela época as mulheres não tinham grandes oportunidades, mas se ela tivesse um filho, ela tinha sua velhice garantida. Então Agar pega tudo isso e coloca num lugar. E a Bíblia diz que ela segue a distância de um tiro de flecha para esperar o menino morrer, para esperar o sonho morrer, porque ela não via mais possibilidades, ela não via mais condições para ela, não havia mais esperança para Agar, não havia mais expectativa para Agar. Porém, o Deus que encontrou com ela lá atrás, no deserto, e disse para ela que faria de Ismael uma nação, era o mesmo Deus que estava ali. Né? Havia uma promessa sobre Ismael, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a Bíblia diz que o anjo apareceu para Agar e disse para ela, Agar, eu ouvi o choro do menino. Deus ouve, é o nome de Ismael. O que significa o nome de Ismael? Significa Deus ouve. E Deus está ouvindo o meu clamor, o seu clamor, a sua petição, a minha petição. Mas em todo momento, quando chegar a vitória, quando chegar a bênção, quando a porta se abrir, quando você subir o seu degrau, quando você chegar aonde o Senhor te prometeu, nunca se esqueça. É o Senhor que te colocou lá, mas eu estudei, me preparei para estar aqui. Se você é serva de Deus, se você é um homem de Deus, você vai entender que foi a mão do Senhor que fez tudo isso. Essa é a palavra do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Que em todo tempo, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E que no tempo dele, todas as coisas vão acontecer. E se não acontecer, porque ainda não chegou o tempo dele. Porque ele conhece o teu coração. Sara quis antecipar o tempo e pagou um preço caro por isso. E ainda fez com que 2 pessoas também pagassem por isso. Então é necessário esperarmos o tempo de Deus. É necessário compreendermos que há um tempo para isso tudo acontecer. E quando acontecer,
Precisamos dar honra e glória ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe sua vida. Fica com Deus. Tenha um bom final de semana. Bom dia.